capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele quis mostrar o conceito de reencarnação, e ele foi muito feliz e didático, né, como um brilhante cientista que era, de escolher, e de pesquisador, de escolher trechos do Velho e do Novo Testamento que fundamentassem o sentido da reencarnação. Por isso que ele escolheu, inclusive, essa frase de Jesus para intitular o livro, o capítulo. E eu vou começar aqui por esse trecho, justamente no capítulo, no Evangelho de Mateus e de Marcos, que diz assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? E eles responderam: Dizem uns que é João Batista, dizem outros que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. E perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, o filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqui Jesus pergunta para os discípulos, dizendo: Olha, estão dizendo por aí que o Filho do Homem veio. E o que dizem por aí de quem é o Filho do Homem? Eles dizem: Olha, uns dizem que é João Batista, outros que seria Elias, ou algum dos profetas. Então vamos pegar essa informação para poder compreender e voltar um pouco para entender quem que foi Elias e quem foi João Batista. Elias ele foi um dos profetas do Velho Testamento. Tá? A sua existência histórica, ou seja, a existência dele como uma pessoa, como uma figura histórica, ela é questionada, tá? Ela não é provada, tanto que a data do seu nascimento, por exemplo, detalhes da sua vida tem do relato de outros do Velho Testamento. Tá? E o nome, tanto que o nome de Elias significa o meu Deus é Javé, ou seja, o Deus do profeta, né, o Deus do judaísmo, e viveu no reino de Israel durante o século IX, ou seja, de 900 a 800. Lembrando aqui que quando você tem antes de Cristo, você conta negativo, de jeito negativo. Né? Então, mas ele é importante para compreender este momento, porque no livro de Malaquias trouxe uma profecia de que vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Isso foi interpretado no judaísmo como indicando que o retorno de Elias antecederia a chegada do Messias. Tanto que para o cristianismo, para o judaísmo, por exemplo, a ausência do retorno de Elias, a ausência clara do retorno de Elias, é justamente um dos motivos para o judaísmo não reconhecer Jesus como Messias. Porque a profecia não foi cumprida na literalidade. Já para o cristianismo, tem-se o conceito de que o retorno de Elias se deu na figura de João Batista. Então, e quem seria então João Batista? Né? Ele foi contemporâneo de Jesus, tendo nascido aqui no ano 2 a.C. e morrido no ano 28 depois de Cristo, ou seja, com 30 anos. Foi um pregador itinerante, cujo aparecimento se deu na Judéia. Portanto, ele era judeu, de uma família judaica, com ensinamentos judaicos. E o provável nascimento foi na Judéia, e sua morte ocorreu na Galiléia no ano 28 depois de Cristo, na época de Herodes. João teve muitos seguidores, ele era um brilhante pregador, e ele defendia que as pessoas deveriam exercer a virtude e a retidão. Ele utilizava o batismo, inclusive o nome batismo. A origem do nome João Batista, né, veio da questão dele, da utilização da água, como símbolo de purificação da alma. E batizando, inclusive, a contragosto dos estudiosos, dos escribas da época, batizando, inclusive, os gentios, que eram os não-judeus. Elias era um gentil.
E essa pintura aqui, que está aqui do lado, é um quadro famoso que está no Museu do Louvre, na França, que é pintado por João Batista por Leonardo da Vinci. O nosso querido Chico Xavier, no livro Boa Nova, né, pelo espírito Humberto de Campos, aponta que o mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Por quê? Porque João Batista era muito duro, inflexível no sentido de que a virtude deveria ser respeitada. A virtude e a verdade deveriam ser respeitadas. Tanto que a ponto de ter acusado Herodes de não cumprir, de não estar a ponto digno dessas virtudes. Essa crítica pública que ele fez a Herodes acabou levando ele à morte por decapitação, que foi a condenação feita por Herodes, que era o poderoso político da época. Traçando aqui uma linha do tempo para entender onde cada um se localizava, a gente tem o profeta Elias, no século 9 a.C., o nascimento de Cristo, no ano 0, no nascimento de João Batista, no ano 2 depois de Cristo, a morte de João Batista no ano 28 depois de Cristo e a morte de Cristo no ano 33 depois de Cristo. Então, João Batista foi contemporâneo de Jesus, tá? E entre a morte de João Batista e a morte de Cristo teve um intervalo de 5 anos. Mas entre a vinda de João Batista até a vinda de Jesus, nós temos quase 1000 anos de diferença. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, os livros que compreendem ali o Velho Testamento, eles foram escritos do ano 1500 a.C. até 450 a.C. Por isso que, quando nós observamos um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás, fazer hoje uma interpretação literal é completamente equivocada. Até por várias razões, o Novo Testamento, a doutrina de Jesus, ela por diversas vezes, contrasta com a do Velho Testamento. Jesus diz, eu vim trazer a espada, e não justamente para ir contra alguns. Alguns ele confirmou. O que era compatível com a doutrina do amor de Cristo, ele as confirmou. O que era incompatível, ele negou e reformou. E essa é uma delas que a gente vai observar. Então, olhando o outro trecho, agora do capítulo do Evangelho de Marcos e de Lucas, que diz assim: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito e se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, que um dos antigos profetas ressuscitara. Diz então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Então compreendemos que essa frase ocorreu naqueles 5 anos entre a morte de João Batista e a morte de Jesus. Mas eu destaco aqui essas duas palavras em amarelo, justamente desse conceito de ressuscitação. Porque aqui a gente consegue compreender que o conceito ele fazia parte já dos dogmas judaicos da época, na ideia de ressurreição. Tá? Mas justamente porque a ideia, né, o judaísmo na época, ele tinha uma vaga compreensão do que seriam os conceitos de alma e da ligação da alma ao do corpo, lembrando aqui que naquela época, os grandes livros que fundamentaram a doutrina judaica, a religião judaica, tinham com base o Pentateuco, que forma a Torá, ou seja, a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio, que são justamente a base do Velho Testamento, ou seja, escritos que a gente acabou de ver, 1500 e 450 anos antes de Cristo. Ou seja, se para aquela época
contemporâneo de Jesus, na época de Jesus, para os judeus, eles tinham como base ensinamentos de 1500 anos atrás, e esses ensinamentos com certeza eram vagos. Então essa compreensão para eles era muito concreta. Eles precisavam de algo concreto. Então a ressurreição para eles sabiam que existiam, mas não sabiam como aplicá-la. Eles sabiam que o homem podia reviver, mas eles não sabiam compreender precisamente como que isso era feito. Por isso que o conceito de ressuscitação, ele nos dá a ideia, e isso até hoje, se nós formos ver, por exemplo, nos procedimentos médicos, a ressuscitação, ela é trazer a pessoa viva, né? A pessoa vida é trazer a vida de um corpo que já estava morto. E isso nós sabemos, né, pela ciência, que é impossível. Um corpo biologicamente morto, é impossível trazer a vida de volta para aquele morto. Com exceção do Dr. Frankenstein, que é uma obra de ficção, não se tem notícia de que isso possa acontecer, e pelos ensinamentos espíritos isso é impossível de se acontecer. E não estamos falando aqui daquele momento de ressuscitação por massagem cardíaca, de que ainda não houve, né, o desligamento por completo e não houve o falecimento por completo do órgão biológico. Mas justamente a doutrina espírita traz um conceito de reencarnação que é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para aquele que nada tem em comum com o antigo. E esse próximo trecho vai confirmar que o conceito de ressuscitação, de ressurreição, que eles utilizavam, estavam equivocados. Diz assim: após a transfiguração, né, que Jesus aparece com Moisés, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro de que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara. Ou seja, Jesus não, ao contrário de outras leis que Jesus combateu, essa ele confirmou. Ele diz, a profecia estava certa. Elias precisava vir de novo, mas Elias veio na figura de João Batista. E como a gente acabou de ver, João Batista era contemporâneo de Jesus. Então, não poderia essa ideia de que precisava renascer no novo corpo, no mesmo corpo, né, essa ideia antiga do judaísmo de que a ressuscitação era a volta do espírito ao mesmo corpo, porque João Batista era conhecido, seus pais eram conhecidos, ele como criança foi visto, então não nasceu uma pessoa velha, não veio no próprio corpo, num corpo de 1000 anos atrás. Então, esse trecho ele é a prova contundente, com base na doutrina de Cristo, de que João Batista era a reencarnação de Elias, e não Elias ressuscitado. Ou seja, numa tacada só, numa frase só, como é muito peculiar a Jesus, ele consegue trazer diversos temas, então, diversas camadas de entendimento da sua frase. Ele consegue distinguir que o conceito de ressuscitação, de ressurreição, estava equivocado. Ele traz o conceito de reencarnação e também traz dizendo que tudo estava programado já há milênios, que o caminho vinha sendo preparado já há um bom tempo. Então vamos analisar agora um novo trecho do Novo Testamento, dessa vez do Evangelho de João. Tá? João, o apóstolo, não João, o João Batista. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre,
Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porém, ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está aqui o título do nosso capítulo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Para nascer pela segunda vez? Conceitos concretos. Ele não compreendeu a frase e tentou, trazer os conceitos concretos que ele tinha. E retorquiu Jesus: em verdade eu digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires que eu te haja dito ser precioso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E nesse trecho, muito, muito interessante, o interessante é que Jesus poderia responder sim, não. Você está errado, você está certo. Olha, veja bem, não é isso. Não, ele responde sempre com alegorias. Sempre com situações para que fossem refletidas, não com a resposta pronta, mas com frases para ser refletida e que tivessem níveis infinitos de camadas para ser descobertas e interpretadas, para que a mensagem de Jesus fosse a mesma por milênios. Tanto que hoje, neste momento, 2000 anos depois, estamos aqui sentados discutindo justamente as suas palavras. E aqui Jesus combate, né? Ele não só combate a ideia de renascimento, como ele sanciona e confirma com toda a sua autoridade que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E enfatiza, inclusive, né, dizendo assim, olha, o Nicodemos, eu te trouxe uma verdade enorme, te trouxe aqui uma revelação absurda, e você está preocupado com o concreto? Então ele fala, não te admires que eu te haja dito ser preciso nascer de novo? Estou te dando uma informação gigantesca e você está querendo se apegar em questões materiais, como se toda a discussão concentrasse no mundo encarnado. E não é o que a gente faz às vezes? Toda vez a gente acaba trazendo sobre a visão encarnada, 2000 anos passaram e a gente continua trazendo a visão encarnada das coisas. Lembrando que, esquecendo que nós somos eternos, que nós somos espíritos eternos, que nós estamos em evolução, que essa daqui é só uma passagem desse degrau da evolução. E esses trechos que estão grifados em amarelo, como Jesus fala por alegorias, é muito interessante nós observamos. Primeiro se o homem não renasce da água e do Espírito. Aqui não é literalmente da água que Jesus está querendo dizer. Tanto que foi interpretado, esse trecho acabou sendo transcrito, traduzido como a exigência do batismo pela água. Como se o homem não renasce da água e foi acrescentada a palavra santo, do Espírito Santo em traduções posteriores de alguns milênios. Mas a versão original não tem a palavra Espírito Santo. Isso é, com uma frase, um conceito enorme de batismo e de purificação pelo batismo, acaba trazendo para o conceito, para a doutrina católica, por exemplo. Mas a água, ela tem um conceito mais figurativo. Se a gente olhar no Velho Testamento, especialmente na Gênese, nós vamos encontrar algumas frases que diz: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar,
e apareça o elemento árido. Que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra, sobre o firmamento. Bonito essa parte da Gênesis, né, que é quase uma poesia. E segundo essa crença, a água se torna o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Para os gregos antigos, o conceito de espírito era o conceito de inteligência. Estamos estudando com os adolescentes, as crianças, e inclusive, né, na aula de sábado, no grupo de sábado com os pais, o mito da caverna de Platão. E justamente a luz, enquanto a luz do sol representa a sabedoria, o conceito de eterno, o conceito de inteligência é o espírito. Ele é o eterno é o espírito. Então, a água, ela era o material. Então, se o homem não renasce da água e do espírito, significa, pois, que se o homem não renasce com seu corpo e com sua alma. Então, é nesse sentido que a frase de Jesus está querendo dizer naquele trecho que nós vimos. Se o homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, se o homem não renasce do corpo e da alma, não pode entrar no reino dos céus. Olha, se isso não é claro para dizer que é uma reencarnação, mas estamos falando aqui em alegorias, talvez, né, interpretação poética, vamos ver mais adiante se essa frase de Jesus faz sentido. E ele diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quase como, né, o que de César é de César, o que é de Deus é de Deus. E mais adiante, ele traz uma frase muito bonita dizendo, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Em uma passagem, novamente, Jesus concentra, ele diz, nós não temos condições, Carlito, de saber como o Espírito é criado. Nós não temos condição de saber como para onde a alma vai. Mas nós sabemos que ela existe. O Espírito sopra onde quer, livre-arbítrio, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, ou seja, como foi criado, nem para onde vai. Como vocês estavam comentando aqui no começo. Então, nessa frase, Jesus consegue concentrar os conceitos de princípios, né, tão básicos da doutrina espírita de pré-existência da alma e de pluralidade das existências. Nós não sabemos para onde nós vamos, nós não sabemos quais vidas futuras nos reservam. E também, por enquanto, não sabemos de onde viemos. E aí, um último trecho do Evangelho, e agora do Evangelho do Velho Testamento, isso aqui do livro de Jó. Jó, ele era um poeta, então esse trecho ele é bem poético, e Kardec traz as 3 traduções, aqui a tradução inglesa, né, a tradução protestante e a tradução da versão da igreja grega, sobre o mesmo trecho do livro de Jó. Então, a versão inglesa diz, mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Se ele diz reviver, é porque ele já está acreditando em múltiplas encarnações. Nesta guerra, em que me acho todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação. Na versão protestante, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo?
Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? E na versão grega, que é inclusive a preferida de Kardec, que diz que expõe mais a verdade, né, a crença, diz que quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então nós temos desde o Velho Testamento e até incrível de como um conceito tão evoluído, tanto uma pergunta quanto tão perspicaz seja feita tão no Velho Testamento. Por isso que ela foi pensada por Kardec de um ponto de vista interessante. Deixa eu só parar aqui. Então, não há como, né, nós duvidarmos de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era a crença fundamental dos judeus. Então, nós vimos isso, de que era um dogma judaico, a reencarnação, só que sob o nome de ressurreição. Tanto que os profetas e Jesus confirmaram de modo formal, da onde que nós concluímos que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. E quando se trata de observar os efeitos da causa, a reencarnação, então, ela surge como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Ou seja, numa palavra, como lei da natureza. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade de existências, não há como compreender, inclusive, as máximas do Evangelho, segundo o Espiritismo, sem entrar em contradição. A reencarnação, ela é a peça-chave para compreender o Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento. Pois, como nós vimos, não é uma doutrina de Kardec, não é um conceito novo, ele é muito antigo. Ele é um conceito confirmado por Cristo. Então, eu concluo esse capítulo, né, respondendo aqui a minha pergunta inicial de que por que eu queria ler esse capítulo, por que eu não, na verdade, por que eu não li outras vezes esse capítulo, sendo que várias vezes eu passava por ele e não lia, porque eu pensava, puxa, vai falar de reencarnação? Eu já sei que é reencarnação. Mas eu trouxe essa reflexão e achei muito bacana trazer essa reflexão, porque nos confirma e nos relembra de que ela, sim, a reencarnação é uma doutrina trazida por Jesus Cristo e que negá-la é quase que negar a doutrina de Cristo e entender por incompleto o Evangelho e o Novo Testamento. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje.